Abra a Bíblia aí, por favor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 4, irmãos. Eu quero trazer algo que todos nós presenciamos e vivemos durante um período. E a palavra de Deus, ela renova-se a cada dia, a cada manhã. Se você pegar esse texto, o que foi ministrado aqui pela manhã, em João 17, e aqui na escola bíblica, e repetir ele, a gente sempre vai haver algo. Toda vez que você pegar esse texto, o pastor trazer uma nova ministração, algo de Deus ali, sempre vai vir novidade, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11 a seguir, nós vamos ler alguns versículos e depois eu quero ler 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, tá? Nós vamos ler vamos ler 1 Pedro 4, do 11 até o 13, tá bom? Depois ainda no 5, a gente vai para 1 Pedro 5, 8. Amém? Amém? E a gente vai até o versículo 10 de 1 Pedro 5, 8, para a gente contextualizar, que é todo um texto, eu li todo o 1 Pedro todo para mim trazer essa ministração aqui hoje, nessa manhã. Diz assim, ó, 1 Pedro 4, 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Como a irmã Martinha, mais o irmão Luiz comentou, Aloísio, né? A honra e glória dele para sempre. Amém? Como a quem pertence a Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Atenção, versículo 12. Amados, olha como que o apóstolo Pedro nos chama. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Amém? Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Feche os olhos, amado Deus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, te dou graças pelo privilégio, pela rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estar aqui nesta manhã. Pai, eu te louvo por cada um dos teus filhos que não mediram esforço, não olharam o cansaço de todos os dias, da semana, meu Pai, que terminou e dessa que iniciou. Eles decidiram, ó Deus querido, guiados pelo teu Espírito, a estarem aqui nesta manhã. E nós tão somente te pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Ó Deus, que a tua palavra, muitas vezes ela nos constrange, Pai. Pai amado, ela vem, ó Deus, como espada de dois gumes que penetra a alma, junta e medula. Ela é apta para dividir, para discernir, Pai, entre o bem e o mal. Então fale individualmente com cada um de nós, Pai. Pai, eu, teu servo, sou carente de Ti. Eu dependo do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Nós somos totalmente dependentes de Ti. E cada letra, cada frase, cada palavra, Pai, que sai dos meus lábios, Pai, possa ir de encontro, ó Pai, a necessidade de cada um que aqui se encontra, para louvor da Tua glória para todos sempre. E todos digam amém. Pode se sentar aí em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar com o irmão um pouco desses textos que eu acabei de ler, mediante, irmão, tudo que nós vivemos nesse período.
Amados, nós vivemos de 2000, né, nos anos 2000, a questão da pandemia, né? E essa pandemia, ela veio, irmão, e ela mexeu no emocional de todo mundo em geral. Graças a Deus ela está indo embora, a máscara hoje é opcional, a gente tem alguns estabelecimentos que precisa ser usado, que é no ônibus, né? Precisa ser usado dentro de hospitais, e quando você tem uma corizazinha, uma certa gripinha, é melhor você se use, se proteja e proteja seu amigo, alguém que está do seu lado e seu familiar. Mas ela veio e deixou muita consequência. Ela está indo embora e deixou várias consequências. Crianças que foram afetadas por não ter ido à escola, né, nesse período de formação do caráter de uma criança, desde o ventre da mãe, de 0 a média de 12 anos, depende do QI, da inteligência da criança, ela se forma ali um caráter, né? Com acompanhamento de pai, mãe, bem próximo, com acompanhamento da igreja, né? E tudo, né? Que agrega essa educação, né? Como que tem uma criança que está aqui dentro de uma salinha, confiável na mão de uma pessoa de Deus e está contribuindo também para que essa mãe e pai, mediante a palavra, contribuam para que essa criança cresça, tanto na graça também como no conhecimento. Amém? Então, nós vivemos tempos difíceis e cada um teve uma reação, irmão. Nós vemos cada dessas reações diferentes, né, diversas, mediante os comportamentos. E o que mais foi atingido? Primeiro, na minha opinião, igreja. A igreja teve um abalo muito grande. Eu não sei se foi só aqui, eu acho que em todos os ministérios, em todas as igrejas, houve um abalo muito grande com a questão da pandemia. Crianças e idosos foram os mais afetados com o que aconteceu e nos surpreenderam muito. Então, aí eu estou fazendo aqui uma introdução, e você vai me perguntar assim, não, mas o que tem a ver com o texto que o pastor acabou de ler, né, e tal. Irmão, preste bem atenção. O apóstolo Pedro, ele foi um grande homem de Deus, né, com todos os seus temperamentos. Ele era um homem difícil, porque divergia em temperamentos. Eu acredito que dentro dos temperamentos, dos 4 temperamentos que cada um de nós possuímos, né, Pedro possuía o sanguíneo e o colérico. Ele era repentino, né, aquele cara que agia no impulso. Né, nós temos os 4 temperamentos, que é colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu possuo mais o melancólico e o fleumático. Claro que cada um tem um pouquinho de cada um dos temperamentos. Quem estuda a mente humana e o comportamento humano, né, os psicólogos, pessoas especialistas na área do comportamento, ele vai entender melhor isso. E eu li um livro de Ben Henrique que fala assim, temperamentos controlados pelo Espírito. Pessoas que sabem controlar as suas ações, porque toda ação gera uma reação, né, contrária ou igual. Ou contrária daquilo que você foi atingido, ou igual àquilo que você foi atingido. Então, toda ação gera essa reação, contrária ou igual. Então, amados, o apóstolo Pedro, ele era temperamental, ele era de temperamento difícil. Mas Pedro, irmãos, depois da manifestação do Espírito Santo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, nós vimos aqui hoje, né, nós falamos aqui de Jesus, dele falando lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, a seguir, desde 1 em diante, ele fala, né, que é necessário que eu vá para o Pai, né, que eu vou e ele vem, e aí ele trará o Espírito Santo, e o Espírito Santo virá, né, e ele é o Consolador. Não deixarei vocês órfãos, né? E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus mesmo, ele dialogando, a Bíblia fala ali no livro de João 16, ele debatendo ali em detalhe com os discípulos. A Bíblia diz ali, irmão, que o coração deles se entristeceram. Imagina você lidar e estar com uma pessoa que onde ele vai, milagres acontecem, né? Nós presenciamos, né? Nós não, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse capítulo 1, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras e as práticas, mas bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que não viram e creram. Nós somos esses, os gentios, né? A Bíblia fala que ele veio para os seus não os quiseram, mas todo aquele quanto, né, decidiu a Jesus, todos aqueles que me quis, né, então eu fiz saber que eles sejam filhos de Deus, a saber os que creem em meu nome.
Amém? Então, Jesus ele dava detalhando para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo, que ele teria que ir para o Pai, né, que a sua missão, o seu trabalho já estava finalizando e que ele teria que ir para o Pai e ele deixaria o Espírito Santo Consolador. E aonde ele estivesse, onde todos nós estivéssemos, ele estaria para sempre conosco. Nenhum dos principais atributos do Espírito Santo, que ele tem vários atributos, mas um dos principais é nos convencer de um ato, de algo de destempero, de uma atitude errônea. Quem faz isso? O primeiro, irmão, é o Espírito Santo. Esse é o principal atributo dele. E nós vamos ver em vários textos aqui que ninguém me queda, que nós, qualquer um de nós, somos sujeitos a ter uma queda ou cair porque o pecado foi gerado desde Adão e nós absorvemos isso e recebemos isso de Adão. Então, o que acontece, querido? Mas nós sempre somos avisados. Ninguém cai sem antes ser avisado. Nós vamos pegar muitos textos, vou citar de Adão, por exemplo, primeiro lá em Gênesis. Deus disse para Adão assim: Adão, por que decaiu o seu... Adão, lá no jardim tem, né, várias árvores e tal. No centro dela tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comereis e não tocareis, porque no dia que tocareis e comereis, o quê? Morrerá. Ele foi o quê? Avisado antes. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar sempre nos alertando de fatos e atos que poderão nos fazer vacilar. Antes de Caim matar Abel, nós sabemos que Deus chega para Caim e fala: Caim, por que tu andas irado e por que decaiu o seu semblante? Se fizer bem, vai ser a seu favor. Se fizer mal, vai ser contra ti. O pecado está à porta, cumpre você o quê? Dominá-lo, né? Cumpre você dominá-lo. Então ele foi avisado. Deus avisou ele. Mas a escolha de livre-arbítrio, opcional, nós somos todos livres. Ninguém aqui veio aqui forçado. Eu acredito até, admiro muito, porque depois de um dia, uma semana inteira, você trabalhou. Tem família, que você não presta só por estar aqui. Você tem empresas, às vezes, você trabalha fora, você cuida de esposo, cuida de filho, cuida de casa, e ainda achou espaço, achou um tempo, irmão. Isso é muito pesado no mundo espiritual, para estar aqui cedo, 7 e pouca da manhã, e Martinho, cada um já, né, se cuida. Era o dia de estar aqui, nós vamos descansar, vamos dormir até meio-dia, vamos descansar nessa carcaça, nosso corpo, porque ele agitou, ele trabalhou, ele precisa de um descanso, mas você escolheu estar aqui. E tem um grande peso, irmão, tem grandes vitórias para cada um de nós no mundo espiritual. Amém? Irmão, é recompensado, não é o pastor que vai te dar, não é o Ney, não é a irmã Elisé, não. Quem vai te abençoar é o Espírito Santo, é Deus que vai recompensar você, porque diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Tudo é para o Senhor, quer comais, quer bebais. Eu amo esse versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, qualquer coisa que façais, fazei-o para a glória de Deus. Amém? Irmãos, e aí nós ouvimos Jesus dando aquele detalhe para os discípulos. Eu vou entrar agora mesmo no texto, fica tranquilo, eu não vou atrasar, viu? Amém? Eu vou entrar no texto, irmão, e detalhando para eles que ele ia para o Pai. E aí, irmãos, já havia essas profecias antes. O próprio Joel disse lá em Joel 2, 28, né? Que ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Né? Os velhos, os jovens, os escravos, né? Sonharão, terão visões, e todos receberão o Espírito Santo de Deus. E quando acontece isso lá em Atos, no capítulo 2, Jesus disse lá em Atos 1, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, aqui no bairro Santa Teresa, na rua
Capitão Bragança, nós seríamos testemunhas, você seria testemunha na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, seria a luz, você seria o instrumento, você seria aquela pessoa usada pelo Espírito Santo para mudar as circunstâncias, né, cabíveis no mundo espiritual, e nós temos essa capacidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos dá essa força, e nós automaticamente, irmão, cheio de Deus, nós mudamos circunstâncias no trabalho, nós mudamos lá em casa, nós mudamos na rua onde moramos. Eu moro numa periferia, e lá tem muitos usuários de droga, e eu sou a luz naquele lugar. Lá tem as trevas, mas a luz chegou, amém? Você é luz onde você está, você é luz dentro da sua casa, você é luz na rua onde mora, você é luz do seu trabalho. Você faz o diferencial, porque o Espírito Santo de Deus nos capacitou para isso. E até mesmo o apóstolo Pedro. Pedro, ele era complicado. O homem era difícil. Meu Deus, conviver com Pedro deve ter sido muito difícil. Ô gente, o homem pegava a espada e pum, já cortava a orelha do soldado lá do Malco. O homem e as crianças queriam chegar perto de Jesus, ele já dispersava e empurrava. A mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão, ela querendo receber a cura dela, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ela tinha poder, ela tinha, né, uma vida abastada, e ela vai e quer chegar até Jesus, porque sabia que lá estava a solução, porque Jesus é a solução. Ele é a solução para tudo. E ela quer chegar, e a multidão entra, e ela vai e empurra, então. Aí Jesus fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí Pedro: pô, Jesus, que isso, para, está cheio de gente aqui, todo mundo me encostando, você fala que alguém me tocou, mas alguém tocou diferente, que nós nessa manhã vamos tocar diferente Jesus. E saiu virtude, e Pedro era isso. Aí Pedro, cheio daquele temperamento complicado, que ele era colérico, sanguíneo, sabe que as pessoas quentes? Você já viu temperamento assim, que tipo reage do nada? E aí a consequência vem, a pessoa não sabe nem lidar com elas. Pedro era esse homem. Mas um dia que Pedro pega, irmãos, depois da descida do Espírito Santo, ele ganha 3.000 almas. Aleluia. 3.000 almas, irmão, num culto que Pedro estava pregando. Lá em Atos capítulo 3, eu amo esse versículo. A Bíblia diz que havia um coxo, um paralítico de 38 anos, que ele era colocado na porta do templo chamado Formosa. Todo dia este homem era colocado lá. Um dia, irmão Pedro e Paulo, Pedro e João, eles vêm às suas casas. A Bíblia diz, irmão, que todas as pessoas entravam para o templo. E aí, eu fico contextualizando, pastor. Eu fico assim, conjecturando, sabe, na minha mente. É igual nós comentávamos aqui na escola bíblica, né? O céu é desconhecido nosso. Nós temos uma coisa imaginária, igual a irmã comentou. Como é que é seu nome, irmã? A irmã Karen. A irmã Karen comentou, né? Algo que nós não imaginamos. A Bíblia diz, olha que o próprio Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 2, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, não chegou na mente do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é algo muito mais além, irmão. Eu já vi na televisão, eu já fui em muitos lugares, falando, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, irmão, mas o céu, ninguém viu, irmão. Paulo diz assim, que o olho que não viu, o coração não sentiu, na minha mente não chegou, ninguém me contou, que lá é algo extraordinário. É algo muito mais além. Então eu fico contextualizando, dentro que Pedro, com toda essa situação dele, com todo esse temperamento dele, Pedro agora vai chegar no templo, ele vai chegar no templo e tem um coxo lá. E é tão gostoso, porque se a gente for decorrer toda a palavra, a gente fica até amanhã. Oh, meu Deus. É tão gostoso de Deus. Sabe o que acontece? Olha o que pega. Acontece o seguinte: Jesus tinha dito isso para eles. Jesus disse assim para Pedro, para os discípulos: as obras que eu fiz, vocês farão melhores do que eu fiz. Ô, irmão, que privilégio! Olha o privilégio, pastor Anderson, Martinha, que nós temos de fazer algo semelhante. E Jesus é tão audacioso e fala assim: vocês vão fazer melhor.
do que eu. Nós somos capazes, irmão, porque há algo em nós que é mistério, é algo em nós, irmão, que o mundo precisa, algo em nós que as pessoas procuram, e eu tenho a senha, o pastor Anderson tem, o irmão tem a senha, nós podemos, irmão, contribuir para um mundo melhor, porque o Espírito Santo habita em nós somos capazes, o dia que nós entendemos isso, irmão, que nós somos capazes de mudar uma história, uma circunstância no trabalho, um patrão desesperado, um patrão temperamental, e eu sei de Deus ali muda. Irmão, um dia eu estou ouvindo um hino lá no meu trabalho, tão gostoso, ouvir um hino, eu lavo lá banheiro, lavando, né, eu lavo, porque a Bíblia diz que é comer, quer beber, e qualquer coisa fazer para a glória de Deus, passa a roupa, passa bem, porque é para a glória de Deus, né? Você vai lá no salão, estica seu cabelo, para a glória de Deus, amém? Você vai lavar uma roupa e lava bem, porque é para a glória, tudo, a Bíblia diz, quer comer, quer beber, tudo que você faça, faça-o do melhor, faça para a glória de Deus. Estou ouvindo o hino de Deus, a menina chega e desliga o meu celular, é uma audácia, é um desrespeito, irmão, entendeu? Como reagir diante de uma situação dessa? O que Jesus faria se ele estivesse lá adorando o Pai e alguém vai lá e mete a mão no celular de Jesus? Já chegava logo e picava o pé? Oh! Não, gritava, irmãos, a gente tem que contar, né? Respira fundo, porque tudo denota de uma reação, de um tom mais alto, uma maneira de falar, a expressão do rosto, tudo muda. Quando o cão, o velho homem quer manifestar, a velha criatura. Hoje a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Novas criaturas. Nós não somos mais como antes, irmãos. Nós não somos mais como antes. Nós não agimos mais. Ontem eu fui no aniversário do meu pai. Meu pai vai fazer 90 anos, dia 31. É terça-feira, 31, né? E nós comemoramos ontem os 90 anos do meu pai. 12 filhos. O homem veio de Almenara, sofreu. Ele é minha mãe, eu perdi minha mãe muito cedo, ela foi embora com 52 anos, muito jovem, e meu pai nos criando ali, né? E um homem de Deus. E ontem nós estávamos ali celebrando, reunindo a família. Eu falei assim, gente, juntou todo mundo que deu um bairro, é gente demais, é neto, é tataraneto, é bisneto, né? E está todo mundo unido ali, celebrando a vida. E a gente começou a entender, irmãos, o quanto que Deus nos ajudou pelo Espírito Santo na capacidade de mudar as circunstâncias que aparecia de um jeito e nós botamos ela ficar de outro, do jeito que Deus gostaria que ficasse. Amém? Em qualquer circunstância. E dentro do lar, dentro da família, eu vejo que hoje nós temos usado esse aplicativo que é o grupo de WhatsApp. Zap, irmão, Zap dá confusão demais no meio de família. Eu acho que na sua não dá não, mas na minha dá. Gente, cada BO e alguém de Deus tem que entrar lá para chegar e falar aqui não. Ô cão, fica na sua. Né? Aqui não. E não, Pedro, irmão, ele vai e ele vai para o templo. Ele e João. Pedro e João. Olha lá, depois você lê lá, Atos capítulo 3. Irmão, interessante que as pessoas entraram no templo e até eu fico pensando assim, ó, entrou o diácono, a diaconisa, o irmão da intercessão, entrou o irmão lá do louvor, cada um chegou e falou assim, dá uma ajudinha, me dê uma esmola, cada um deu o que pôde dar, dentro das suas possibilidades, das suas condições. Mas Pedro e João chegaram lá diferente, irmãos. Pedro e João, eles não esperavam chegar no templo para estar cheio do Espírito Santo. Eles saíram de casa cheios do Espírito Santo. E eles saíram de casa porque chegaram no templo e falou assim com ele. O homem disse assim, me deu uma esmola, ele falou assim, olha para nós. Gente, quando alguém está desesperado, quando você está no hospital, fazendo Irmão, nunca deu tanta chance para nós ganhar tanta alma para Deus. Foi nessa questão da pandemia que o povo estava emocionalmente tudo abalado. As pessoas queriam Deus, as pessoas estavam com medo, as pessoas estavam assustadas. O diabo armou um alvoroço tanto que divergiu muitas famílias. Irmão, olha que consequência ficou. Quantas famílias foram devastadas? Quantos... vai lá nos cartórios e procura saber quantos desquites, quanta separação houve.
quanto feminicídio, violência doméstica, violência contra a mulher, aumentou o índice muito alto. Índice de suicídio não se divulga, morreram muita gente, famílias, empresas falidas, pessoas desempregadas. Então nós tínhamos uma senha de pegar e a igreja, também ficou com medo. Todo mundo, irmão, cada um teve que ler. E agora Deus falando, é nós, vamos que é nós estamos juntos, vamos lá, né? Agora os meninos já saem de casa, irmão, cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, Pedro, aí chega e fala, olha para nós não temos nada, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aqueles irmãos, desabia que ele firmou os tornozelos e caiu para dentro do templo. Imediatamente, na minha contextualização, ele recebeu também imediatamente o Espírito Santo. Desabia que ele saiu, pega o texto, dando glória e louvando a Deus. E esse apóstolo Pedro, irmão, ele escreveu algo que eu quero deixar aqui como finalização para a nossa vida diária, cotidiana, daqui para frente. Você vai ouvir muitas mensagens? Vai. Deus vai usar esse pastor? Vai usar a Elisete, vai usar a Marta, vai usar a Lourdes? Vai. Vocês vão receber muita coisa, mas algo daqui de hoje. Preste bem atenção. Uma coisa que eu vou falar, Jesus nunca nos enganou. Amém. Nunca. Ele disse assim, ele disse lá no livro de Evangelho de João 16:33. Eu gosto de dar o endereço. E ele disse assim, eu vim, olha que Jesus, eu vim para que em mim tenha paz. O mundo precisa de paz? O mundo procura paz? Procura. Todo mundo quer viver, irmão. Você vai viver num lugar, num ambiente que um vizinho perturba, onde eu moro, que é periferia, é som alto. É som alto, é pancadão, é música indecente. É música, irmão, que instiga violência, né, sexualidade ilícita. Eu vivo naquele ambiente, mas é só luz ali. A minha ação, a minha reação tem que ser contingente com a situação que está ali, mas eu tenho que reagir como que Jesus reagiria, como cristão naquele lugar. Mas o velho homem, ele sempre quer manifestar, ele sempre quer ir para a violência, quer ir sempre para a agressividade, ele quer ir para o mesmo nível, irmão, mas não pode. E aí, querido, nós vivemos num ambiente assim, e o apóstolo Pedro, ele escreve algo tão interessante a respeito disso, porque Jesus disse assim, eu vim para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende desânimo? Não, ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós falávamos do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta dele aos Romanos, quando ele escreveu aos Romanos, Paulo estava preso. Você pega lá, você vai confirmar isso aí, lá no livro de Romanos, capítulo 22, versículo 16. Paulo estava, ou 16, 22, desculpa, 16, 22. Paulo estava preso. E quem escreveu a carta, ele ditou a carta aos Romanos, e quem escreveu foi um rapaz chamado Técio, que era um amanuense, que alguém ditava, e ele ditava a carta e ele escrevia porque ele estava preso. Paulo, nós comentamos aqui, na escola bíblica, quem não teve oportunidade de estar aqui, que ele era difícil, né, de temperamento, ele era Saulo, né, o Bambambam, ele fazia parte do Sinédrio, né, deu carta, né, consentiu com a morte de Estevão. Na minha opinião, né, que Paulo converte quando as vestes de Estevão é chegada na ele, toda suja de pedra, suja de sangue, furada de pedra. As vestes de Estevão foram julgadas aos pés de Paulo. Ali algo já aconteceu ali de algo de mudança dentro de Paulo a partir daquela situação que Estevão, o primeiro mártir, ele não cessou, ele pegou a palavra e foi até o final, até a morte. E Paulo, irmão, escreve algo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, atenta para o versículo. Ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu disse que Jesus escreveu e disse isso aos seus discípulos. Jesus chegou para o discípulo e falou assim, eu vim para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos algo muito forte, que em Romanos, naquela época, estava tendo tudo que não havia hoje, homossexualismo,
né? Em Romanos capítulo 1, versículo 25 a seguir, versículo 28, você vai ver lá, homem com homem, mulher com mulher se davam. Estava havendo uma bagunça naquela época lá, como nos dias de hoje. Nós estamos vendo aí, nós estamos tão assustados, irmão. Se nós não souber votar esse ano, nós não souber saber ter uma sabedoria, um discernimento de Deus para nós fazermos uma votação justa, correta, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, dentro daquilo da sociedade, da família humana, nós vamos estar sofrendo. E a igreja vai sofrer muito, dependendo da escolha que a gente vai fazer. E quem tem que ficar tipo assim, não, o Espírito Santo tem que te falar, tem que testificar no seu coração que é a votação correta que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Senão nós vamos sofrer muito. Estava acontecendo aquilo lá em Romanos. E Paulo, preso, rejeitado pelos demais discípulos. Por quê, irmão? Que era difícil andar com Paulo. Você é doido? O cara manda matar. O cara era Saulo, conhecido, Saulo de Tarso. Vai andar com ele? Imagina assim, vou contextualizar. Imagina Fernandinho Beiramar, converte e vem para cá. Aí você fica assim, será que ele converteu mesmo? Isso, camarada, Fernandinho Beiramar, era mais ou menos isso. O Paulo estava nessa situação. Ninguém queria andar com o Paulo, não. Eu falei, né, que esse cara é difícil. Agora, Paulo, irmão, ele pega, escreve algo, ele escreve assim, ó, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Eu pergunto. Quando tudo vai mal, quando apareceu um diagnóstico do médico, quando eu fui diagnosticado que ficaria inválido porque meu braço não movimentaria mais no acidente de moto, distanciou 7 centímetros, segundo os médicos, meu braço nunca mais ia funcionar, eu teria que fazer uma cirurgia e colocar os parafusos, e eu ficaria imobilizado. Meu sonho de aposentar por tempo de serviço estava indo embora. Faltava pouco tempo para mim poder aposentar. O que você vai dizer? Paulo diz, que diremos, pois? O que você vai dizer, pastor? O que você vai dizer, Ney? O que você vai dizer, Karen, quando tudo diz não para você? Quando tudo está alvoroçado, quando o mundo está todo torturado, quando o marido chega e fala, eu já arrumei outra, eu não quero mais saber de você. Sabe? O que você vai dizer isso? O que você vai fazer, irmão, quando tudo diz não? Olha o que ele diz assim, ele escreve assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo a seguir, ele diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes os entregou por todos nós, porventura nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica, é Cristo Jesus que morreu antes, que ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia, será a perseguição, será o perigo, será a espada, será a pandemia, será um diagnóstico que eu recebi do médico, que falou que eu não ia mais movimentar meu braço, que eu ficaria inválido. O que vai nos separar do amor de Cristo? O frio? O medo? A pandemia? Paulo diz assim, nada não vai nos separar. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem anjo, nem principados, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos tirar, irmão, do alvo do céu, daquilo que eu mais prezo, daquilo que eu mais quero, daquilo que eu mais almejo, a vida eterna em Cristo, irmão. Nada pode nos tirar isso, esse sonho, por mais que nós sofremos, irmão. É luta, por isso que ele escreve isso aqui, vou terminar, ele escreve assim, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha vos acontecesse, não é estranho para nós, passar a prova, irmão, não é estranho para mim, vai descer em luta, não. Como Paulo diz, nós vamos crucificados com Cristo, nós padecemos com Ele, não é estranho, pastor. Anderson, passar a prova. Nós estamos orando pelos missionários, eu vi aqui o irmão Luiz orando por o irmão João Mateus, de missionário, né, irmão João Mateus, o nome dele? Mateus? Eu entendi João Mateus, é só Mateus. Ah, então eu entendi, irmão. Então vamos orar para ele, né? E não só orar, irmão, agir. Tem Pix, tem. Ô, irmão, eu posso contribuir com a quantidade? Isso aí, irmão. Como que se faz missões? Missões se faz com joelhos dos que ficam para orar,
com os pés do que vão e com as mãos daqueles que contribuem. Todo mundo pode fazer. Aí eu não tenho, mas eu vou estar orando. Amém? Então, irmão, nós estávamos orando. E as pessoas estão passando, mas não é estranho, não. Jesus falou, eu vim para que você tenha paz, mas não tereis aflições. Sabe como é que eu contextualizo o seguinte? Jesus falou assim, vocês vão ter aflições, mas estando em mim, vocês vão ter paz. Estando em Jesus, irmão, é algo diferente, irmão. O crente é diferente, ele tem algo dentro dele, uma paz. Quando eu fui lá para o diagnóstico médico, que ele falou que eu não movimentaria meu braço, isso foi dia 1º de junho de 2011, eu acidentei no dia 16 de maio de 2011. Minha cirurgia foi marcada para o dia 1º de junho de 2011, alguns dias depois, 15 dias depois. E naquela época, acho que até hoje é assim, eu já aposentei, continuo trabalhando na mesma empresa que eu aposentei em 2015. E aí, a gente fica, acho que é 15 dias por conta do NPS, né? Pela empresa, e o resto seria pelo NPS. E eu já entraria com um documento lá, com umas papeladas, para fazer o meu tratamento, e ali o médico já ia me dar uma procuração lá para mim poder, os parâmetros para eu fazer a perícia, né? De que eu não ficaria inválido e possivelmente a aposentadoria por invalidez. Mas sempre sonhei aposentar por tempo de serviço. Estava faltando pouco tempo, já tinha mais de 30 anos de serviço. Agora eu vou para o médico. Chego lá no médico, no dia 1º eu faço aniversário dia 8 de junho, ora por mim, viu? Meu aniversário está chegando. Aí, irmãos, eu vou para o diagnóstico médico, chego lá, o médico, eu vou resumir porque não dá para ficar contando, se eu for falar isso aqui, eu chego lá, vou tirar radiografia. Por isso que o apóstolo Pedro diz, não estranhei, irmão, não é estranho não. Você vê, eu já vi crentes sofrer muito, gente. Padecer por amor a Cristo e não abrir mão nunca de Jesus. Minha mãe era uma mulher de Deus, morreu com 52 anos, meu pai tem 90 anos de idade, dia 31 ele vai fazer. Quantos esse homem sofreu, irmão, mas nunca abandonou Jesus. Ele teve uma quedazinha quando minha mãe morreu, que era normal, humano, irmão, perder alguém que você muito ama. É muito duro, irmão, você perder alguém que você vai conviver com ela. Por isso que eu entendo os discípulos. A Bíblia diz que o coração deles se entristeceu quando Jesus falou que ia embora, porque eles viram Jesus curar a filha de Jairo, já morta. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram, irmão, Jesus curar um centurião, um empregado que o patrão amava ele demais. Jesus falou assim, e ele falou, Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa, meu servo está doente. Se o Senhor dizer alguma coisa, o meu servo vai ficar curado. Aí, irmão, Jesus falou assim, pode ir em paz. Ele vai, encontra com o servo dele no meio do caminho, um cara totalmente curado. Então os discípulos viram tudo isso e eles falaram, agora Jesus vai embora. Eu fico contextualizando que aquele sofrimento deles era muito grande. Quando você convive com a pessoa que você ama muito, é normal, porque nós somos humanos, gente. Isso passa por sentimento mesmo. A saudade, a lembrança, né, os momentos gostosos que a gente viveu. Tudo vai ficar, e meu pai teve esse sentimento, e ele já abalou um pouco, e agora ele está retomando, já retomou a vida dele, está pregando a palavra com 90 anos de idade, né? Então, mas ele não abandonou a fé, irmão. Ele permaneceu, estou te dizendo, não é estranho para nós. Jesus não nos enganou, nós vamos passar assim, irmão. Mas eu gosto de um hino, que ele é das antigas, né? O hino até de cantar, de bater palma, ele fala assim, e ele não será derrotado pelo inimigo. Toda obra contra a igreja irá perecer, porque no último dia Jesus virá. Ele virá para reinar com aqueles que viveram em guerras, que passaram os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Quando nós estivermos aqui é guerra, irmão. Quando nós estivermos aqui é uma batalha, todo dia é um leão que vai aparecer para você matar. E se vier um, você mata ele também. Amém? Agora chega no diagnóstico médico, o médico falou assim, cirurgia. Ô irmão, qualquer ser humano, o sonho meu foi embora. Agora, isso é humano, isso é nosso, irmão. É da nossa natureza. Agora chega Deus no negócio. Irmão, o que a Bíblia diz?
Eu gosto desse versículo, Salmos 46, versículo 1. Fala comigo assim: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é demais! Bom, chego lá, o médico vai fazer uma radiografia, seu Antônio, vai eu. Contipoia, hoje é a minha cirurgia. A partir de hoje me enviarei um homem válido, segundo o diagnóstico dos médicos. Mas não, Deus, irmão, Deus tem o seu ponto final. Como diz lá no Salmo 139, versículo 10 a seguir, né? Que a substância estava informe, os ossos encobertos, Deus já nos conhecia. Antes que o mundo existia, Deus já sabia que eu ia estar aqui hoje. É eu que mando esse negócio, é eu que estou no controle, é eu que dirijo. Chega o médico, vai fazer a radiografia, aí eu chego, ele olha, seu Antônio, por favor, estou resumindo porque é rápido. Seu Antônio, volta lá e tira outra. Eu voltei, tirei outra radiografia. Como é que fala? É chapa, não é raio-x, né? Vai lá tirar o raio-x. Aí ele olhou 2 vezes. Volta lá, seu Antônio. Eu falei, está acontecendo alguma coisa estranha. Algo muito estranho. E a minha esposa, com aquele regalado, o que aconteceu? O médico mandou voltar lá. Volto lá na 3ª vez. Quando eu chego lá, o rapaz que tira a chapa falou assim comigo: ai, que médico é esse? Que já é a 3ª vez, será que não viu nada? Ainda não é possível que esse médico não viu. Vamos lá na sala dele, vamos lá. Vai eu e o rapaz. Nós chega lá, eu e ele, aí ele foi, olhou na sala assim: seu Antônio, volta. Ele nem quis entrar na sala do médico, não. Volta. Eu falei: o que foi, rapaz? Esse médico é o melhor cirurgião do hospital. Ele é especialista em osso. Se ele mandou você voltar é porque tem muita coisa. Ele vai falar. Irmão, fui 5 vezes. Na 5ª vez, o médico falou: seu Antônio, não há necessidade de cirurgia. O seu osso colou. Aconteceu um milagre. Da boca de um médico eu ouvi: aconteceu um milagre. Porque Deus é Deus de milagre. E Ele é meu socorro, irmão. Bem presente, eu estava angustiado porque eu sou humano, mas Ele me socorreu. Eu fico pensando nos meninos da fornalha, assim, se você quiser me livrar, você livra. Se não quiser, você não livra, não. Ô irmão, que esse menino doido, senhor. Que esse menino é normal, não. Mesaque, Sadraque, Abednego, crente não é normal, crente é doido. Você não acha crente normal por aí. Se achar um crente muito normalzinho, tá estranho. Porque crente não é muito certo, não. O cara topou ir para a fornalha, irmão, para não prostrar, e ainda falou: não prostro, eu não faço, não. Meu Deus é o Deus de Israel, eu não vou prostrar diante de seus deuses, não. E se Ele quiser, irmão, é gostoso. Se Ele quiser, livre. Se Ele não quiser, se Deus quiser me levar, me leva. Chegou a pandemia, beleza, irmão. Eu agi normal. A única coisa que diferenciou em mim foi a máscara. Eu não gostei não, que atrapalhou muito a minha beleza. Então atrapalhou a minha belezinha, não podia nem rir. Mas foi a única coisa, mas no resto, irmão, eu agi normal. Porque se morrer é lucro. Se Deus não quisesse me curar, tudo bem. Eu sou humano, eu sentia, mas Ele me socorreu. Ele tem mistério, Deus é Deus de mistério. Amém? Não desista, irmão. Não desista, a luta virá, mas permanece firme. Amém?